Ser um profissional de e-commerce de alta performance, sem dúvidas nenhuma, é uma das profissões do momento. E como a gente sempre fala aqui nesse podcast, não existe faculdade de e-commerce, né? Então chegou a hora da gente falar o que nos trouxe até aqui, né, Vá? É isso aí. Depois de tantos podcasts e tantas histórias, chegou a hora da gente contar um pouquinho a nossa história também. E a gente vai aproveitar esse episódio para falar sobre as principais skills de um gestor de e-commerce e como que foi essa trajetória que nos trouxe até aqui. Então, pega o seu café e vem para a conversa. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que a gente chamou para ser host dessa conversa, né? Porque assim como a gente, ela também foi gestora de e-commerce e ela tem, assim, gente, uma vibe que a gente adora. Porque hoje, gente, o papo vai ser descontraído, hein? É isso aí. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a Esther, até de Farroupilha, mas como a gente também se rendeu ao charme de Campo Bom. E a gente não, acho que todo episódio a gente fala sobre essa cidade, né? E mora aqui há 8 anos já. Ela é ariana, ama viajar, é namorada do Isma. Ixi, pera, namorada ainda? Alô, Isma, porque essa aqui pegou o buquê no meu casamento, tá? Então vamos agilizar aí, ó, hashtag fica a dica. Fica a dica, ela não quer ser mais namorada, não. Exato, assim como eu, até também ama gatos. Tem 2, a Mima e a Margot. E ela começou a carreira como designer, foi marketing do Grupo Grendene, marketing no e-commerce de Ana Capri e em Fiverr foi então responsável por toda a operação de e-commerce e também pelo marketing institucional da marca. Pancada, hein? A gente praticamente herdou uma coisa da outra, né? Eu lancei Fiverr, depois até assumiu. Então, bem-vinda, Té. Bem-vinda, Té! Uhul! Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, a gente que tá feliz demais. Então, olha, a conversa hoje vai ser guiada por essa moça aí, viu? Tô até me sentindo estranha, gente, como convidada, mas vamos lá. Não tô acostumada, não. Gurias, então vamos lá. Vamos inverter um pouquinho esses papéis hoje, né? Vou começar com uma pergunta que vocês fazem sempre aqui no podcast. Conta pra gente, como que vocês chegaram até aqui? Vá, contigo. Vamos lá, gente. É uma história, eu vou resumir aqui, né? Mas basicamente eu comecei a minha carreira sem saber exatamente o que eu queria fazer, né? Eu fiz o Enem para 8 coisas diferentes, praticamente a vida me escolheu, né? E aí eu fui fazer faculdade de marketing, de administração de empresas, com formação em marketing na PUC. E aí o meu primeiro estágio foi na DBC Company, que hoje em dia é uma das maiores empresas de desenvolvimento de software aí do Brasil, mas na minha época tinham só 11 pessoas. Eu fui a pessoa número 12. Lá no comecinho. Lá no comecinho, então eu tive todo o papel ali que era totalmente financeiro, assim, eu fazia investimento no banco, eu controlava a folha de pagamento, era totalmente gestora financeira, mas eu fundei a área de marketing dentro da DBC Company. E aí isso me orgulha pra caramba ver o tamanho que a empresa tá hoje. Depois disso fui pro Grupo RBS, fiquei 6 anos lá. E aí entrei no Grupo RBS para trabalhar com digital, que era super novo na época. A área se chamava Fábrica de Sites. Era tipo o início do início, assim, de tirar a 0 hora do papel e fazer ter um site. E foi muito legal participar de tudo isso. E eu era totalmente especialista em SEO e Google Analytics. E isso explica por que eu falo tanto sobre esses temas por aí, porque realmente eles estão aí na minha origem. Só que depois disso eu migrei para os classificados digitais, assim, desde o início, do dia que eles nasceram, eu participei do dia 1 e virei, então, marketing 360, tanto on quanto offline, e eventos, que também foi muito legal entender sobre esse mundo de marketing, assim, propaganda de TV, outdoor, que estava totalmente fora da minha rotina, né, sendo online. E depois de 6 anos lá, então, fui para a Arezzo, onde a gente se conheceu, onde eu tive o prazer de lançar os e-commerces das últimas marcas todas, eu acho, né, Fiverr, Almi, Outstore, Alexandre Birman. E foi uma experiência muito legal de fazer tanto a gestão do projeto, quanto trabalhar lá, de fato, por 6 anos, fazendo a gestão diária desses projetos. E depois na área de Omnichannel, onde eu conheci a Jess. Eu vou deixar essa parte da história para ela. Eu que vou continuar ali também. Tá, legal. Bom, a minha história, ela começa até um pouco antes, né? Eu sou de família de origem oriental, então os imigrantes chegaram aqui no Brasil, muito na tentativa de fazer a vida, então venham de famílias que vieram da lavoura, literalmente. Então, a questão de estudos era uma coisa muito importante para a família. Então, eu venho de uma família muito tradicional, assim, no sentido de que a vida era estudar, 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 me formar e fazer concurso público, né? Eu tenho... Nunca, gente. Meus pais falavam a mesma coisa. Tenho muitos familiares, cases de muito sucesso, então essa era um pouco da base.
Mas acho que vocês já viram um pouco do meu perfil, né? Eu não sei se eu ia me dar bem, né? No setor público, enfim. E eu acabei, assim, realmente fazendo o vestibular para marketing. Acabei conseguindo passar, né, de primeira, enfim, morri de estudar na segunda fase, sem saber exatamente o que era marketing. E aí, as minhas amigas, um beijo pra Kátia, que assim, foi um grande divisor de águas. Ela falou: olha, gente, eu tô aqui no Mercado Livre, vocês não querem vir participar do processo, porque a gente tá procurando novos estagiários. Eu falei: o que você faz lá? Eu tô comprando palavra no Google. Eu fico comprando palavra no Google, como assim? Então, minha primeira experiência no marketing online foi na área de links patrocinados, quando tudo era muito mato, enfim, mas peguei bem ali o comecinho, né, da estratégia, e era super operacional, gente. Eu falo que uma das atividades que eu fazia ali no dia a dia era o talvez proibidas, né, que eu tinha que literalmente olhar para uma lista com termos, com a palavra amor, por exemplo, e eu deveria, tipo, dizer, perfume, amor, amor. Ok, podemos comprar essa palavra, fazer amor com cavalo. Tipo, não, proibidas, e a gente negativa essas palavras. Era um pouco do meu dia a dia, assim, mas, assim, aprendi muito, né, sobre Excel, escrever, e eu fiquei encantada com esse mundo em que você podia mensurar tudo que a gente fazia, né? Então, eu escrevia os anúncios, eu sabia o que estava performando melhor, minha primeira experiência com teste AB, enfim. Então, eu amei. E dentro do Mercado Livre mesmo, eu tive a oportunidade de ir para a área de marketing direto, que foi meu primeiro contato com a parte de e-mail marketing. Depois eu fui para a empresa que chamava Brands Club, na época, que era um clube de compras. Então, mais uma vez, a área de e-mail, CRM, já muito importante para os resultados da empresa. Tive uma passagem também numa empresa de jogos online. Essa parte foi muito curiosa, né? Imagina que boa parte do nosso dia a dia era dentro da área de BI. Então, nosso objetivo era trabalhar a retenção dos usuários, né, nos jogos. E aí, naquela época, era o Orkut, que era a grande rede social aqui no Brasil. Então, a gente tinha uma base de mais de 20 milhões de usuários. Então, o nosso objetivo era ficar entendendo se o porquinho rosa tinha mais retenção do que colocar uma maquininha de ouro de pipoca no jogo, entendeu? Então, a gente tinha muita análise de dados. Exatamente. Era bem curioso. Tinha uns 8 engenheiros fazendo todas essas análises, assim, era bem incrível. Depois fui para uma startup também de moda, que eu fui basicamente cofundadora, então eu tive essa oportunidade de ver um negócio nascer do nada, né, uma marca, enfim, bem do comecinho mesmo, tendo experiência de fazer atendimento ao consumidor, quando a gente faz de tudo, né, cria coleção, se envolve, enfim, foi uma super experiência, até que um dia, né, fui fazer uma palestra no E-Commerce Brasil, o Maurício Bastos também, e aí nossas histórias começaram a se cruzar, e foi a minha grande trajetória. Eu entrei no Grupo Aresencon na época que só tinha um e-commerce, que era o da Schutz, eu era marketing online. Depois me mudei para Campo Bom, porque o projeto veio para cá, e tive a oportunidade de liderar o projeto do e-commerce da Arezzo, né, que era muito, muito grande, assim, a responsabilidade pela rede de franquias, enfim, foi meu primeiro contato com os franqueados também, e também com essa gestão 360 do negócio, que antes eu tinha um olhar muito mais voltado para marketing, né? Então, eu liderei o projeto, depois liderei a operação também, foram muitos aprendizados, como a Vanessa falou também, a régua lá é muito alta, né? Então, a gente aprendeu muito sobre essa gestão de alta performance. E aí eu fiz inúmeras coisas, mas em grande resumo, né? Depois eu fui para a área de inovação, liderei também a operação de Schutz por um tempo, depois transformação digital. E como a Vanessa comentou, a gente se juntou ali na época do Omnichannel. Pegamos a fase de pandemia também, que foi um grande aprendizado, transformação digital, enfim, até que nossas histórias se cruzaram novamente e a gente decidiu aí empreender e criar a Y2V Digital. Maravilha, meninas. Bom, a trajetória de vocês é gigante e de muito sucesso. Obrigada por compartilhar com todo mundo. Agora, me contem um pouquinho das skills que um gestor de e-commerce precisa ter. A gente sabe que o dia a dia de um gestor de e-commerce é uma maluquice, é uma loucura, sim, é uma correria, tem que resolver, todos os BOs vão aparecer na mesma hora, enfim. É um dia a dia maluco. Sim. Quais são as principais características, quais são as skills que um gestor de e-commerce tem que ter para encarar esse dia a dia aí tão corrido? Olha, eu acho que eu diria, uma primeira delas, né, ser multidisciplinar. Sim, guria, com certeza. Acho que
Como tu falou, né? O dia a dia é completamente maluco, né? A gente resolve um monte de coisa aleatória junto. A gente tem que pensar em produto, pensar em marketing, atender o time e pensar na estratégia de coleção, ir para uma reunião para falar de produto, tudo ao mesmo tempo. Então, acho que multidisciplinar, e aqui talvez tenha muito a ver com a nossa trajetória, né? O quanto a gente, como eu falei desde o início, assim, eu fui financeiro, então eu consigo ter conversas, talvez tomar decisões mais rápidas com relação à taxa de cartão, a como que a gente vai fazer parcelamento, quanto isso impacta. Nós duas tivemos uma vivência muito intensa em gestão de projetos, porque a gente não assumiu uma operação funcionando redondinha, né? A gente teve o desafio de construir essa operação do zero, assim, desde o cronograma, todo o processo de montagem do site junto com a TI. Então, eu acho que esse background que reúne um monte de coisa nos facilita a ter essa coisa multidisciplinar, e por isso que a gente fala tanto em formação de repertório sempre que a gente pode, né? Porque às vezes a pessoa fica muito nichada olhando para sua caixinha, e aí na hora que chegam essas 1000 decisões e esse dia a dia louco, a gente tem dificuldade de como resolver, né? Eu acho que muito gestor às vezes quer se limitar e falar, não, é só o e-commerce que eu toco. E de verdade, o fato da gente se jogar, entre aspas, e aprender de outras coisas só contribuiu para a nossa visão, né? Eu acho que, por exemplo, um dia eu peguei assim, fui lá, sentei na área de televendas e fui fazer uma venda, porque a gente acha que é muito fácil, né? Ficar lá puxando a meta, enfim, mas aí eu senti na pele a dor que era de uma questão que estava ali no descritivo. A gente falou, a informação está ali, mas a cliente não estava entendendo. Eu falei assim, não, eu preciso prestar atenção, eu preciso orientar melhor a equipe de cadastro, que isso aqui não está legal realmente. Ou, por exemplo, até também já fez isso na vida dela, né? Mas eu aprendi mais ou menos a lógica de programação de um HTML de e-mail, Sim. porque eu tive que fazer isso na prática em alguns momentos, enfim. Mas isso me ajudou porque uma vez eu falei assim, gente, coloca ali um dado variável. E aí o cara falou assim, não dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Então abre o background ali. Então, assim, eu acho que isso te ajuda a dar um direcionamento maior e, sem dúvida nenhuma, assim, te torna um profissional melhor, né? Com certeza. A gente fala de Omni, talvez também hoje, com tanto empoderamento, porque a gente viajou o Brasil inteiro não falando com franqueados, gente. A gente ficava no piso de loja, assim, a gente sabia os argumentos que a cliente ia trazer, como que a vendedora ia rebater. Aquilo era muito... A gente teve essa vivência, né? E não era superficial, era muito profundo. Então, isso dá uma bagagem para conseguir depois viver que é fora do sério, assim. Isso vai até hoje no nosso processo de consultoria, né? Porque um dos feedbacks que a gente mais recebe ali no nosso diagnóstico, quando a gente faz um diagnóstico de e-commerce, por exemplo, que é uma avaliação por que de repente ele não está no patamar de faturamento que a empresa gostaria. E a gente recebe um feedback assim que as pessoas ficam muito surpresas, porque a gente não olha só para ali o e-commerce, uma caixinha fechada, enfim, porque a gente sabe que são N aspectos que vão afetar o resultado. Então a gente faz um documento, assim, uma análise assim muito 360, e realmente os clientes eles amam, porque a gente vê uma visão muito completa do negócio, e com certeza isso enriquece bastante o nosso trabalho até hoje, né? E isso é muito multidisciplinar, né? Muito multidisciplinar. Muito multidisciplinar. E traz também toda a questão de empatia, né, gurias? Sim, muito. Como isso faz diferença. Há anos atrás, que a gente estava trazendo, de sentar junto com o time televendas, ver passo a passo, ver como funciona. Eu também concordo demais, né? Faz toda a diferença. Tu sentir na pele, aí sim tu vai ter todos os argumentos para trazer a melhor solução. Com certeza, com certeza. Maravilha. Outra coisa que eu acho que é bem interessante de trazer. Gestor de e-commerce é exatas ou é humanas? Eu acho que tem que ser ambos, gente. Porque eu acho que tem todo o lado de humanas que a gente precisa entender comportamento no final do dia. A gente tem que ter foco no cliente, a gente tem que saber resolver problema, a gente tem que ter storytelling para poder, né, ser muito vendedor, enfim. Mas, principalmente, o lado de exatas, eu diria que é essencial a cultura data-driven. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para abrir mão, sabe? Como eu falei antes, a parte legal do online é que tudo é muito mensurável, você consegue traquear tudo. Então, você precisa realmente pegar esses dados e conseguir processar essas informações, analisar e tomar decisão, né? Eu acho que tem muito teste AB também que dá para fazer.
Eu lembro uma vez, assim, que eu peguei o funil de 2 e-commerce que eram basicamente muito parecidos, mas de um e-commerce para outro a gente tinha, sei lá, um gap muito grande de pessoas que passavam da etapa do carrinho para o checkout. Então eu olhei, eu não vi a diferença, mas aí depois eu me liguei, não, pera lá, mais de 80% da audiência é mobile, então eu estava olhando para o site errado, peguei no celular e vi que no primeiro scroll, assim, um botão em um dos sites não estava aparecendo. E ali a gente falou, não, vamos fazer a movimentação, fizemos um teste AB antes de mudar isso para todo mundo. E, gente, um insight gerou mais de 300 mil reais de receita extra em um mês, né? Você lembra disso? Na época que os sites faturavam, tipo, 500 mil, 1 milhão, assim. Então, 300 mil era muito Muito relevante. dinheiro, muito relevante. E tu sabe que a gente sente isso até hoje, assim, porque nesse processo que a Jess comentou, de diagnóstico de e-commerce, acontece, a gente faz cliente oculto, a gente tem essa parte de comportamento, mas a gente olha os dados de uma forma muito integrada. Então, já aconteceu, e não foi uma vez só, da gente sentar com um cliente que está desesperado para organizar a campanha de mídia e descobrir que o problema não é a captação de novos usuários, o problema é que a base inteira só compra uma vez, não tem recompra. De uma marca que, em teoria, é super amada pelos compradores. Então, assim, tem um buraco ali que ninguém está enxergando. E essa parte exatas, ela muda o jogo do negócio, né? Então, eu acho que assim como ser CEOs da nossa própria empresa, né? Ele sempre vai ser um mix de exatas e humanas, mas eu acredito muito que olhar os dados certos traz muita resposta e poupa muita reunião e poupa muito dinheiro também, né? Isso me faz lembrar também um episódio, né? Maurício Bastos. Teve uma época que a gente dedicava um tempinho extra, assim, extra trabalho, literalmente, que a gente fez aquele tal do treinamento dos high stakes, Sim, né? Lá no subsolo. Naquela salinha que a gente descia e subia, porque o Maurício trouxe muito isso, né? Quais são aqueles soft skills que a gente precisa trabalhar, que não necessariamente são questões técnicas de e-commerce, mas que vão nos tornar um profissional melhor. E eu lembro muito, né, da questão da criatividade, que para mim foi um divisor de águas quando a gente começou a estudar as questões assim com o Murilo Gun, enfim, que a gente entendeu que a criatividade pode ser algo treinável, né? E eu acho que é isso que você falou de analisar os dados, e eu acho que hoje isso na consultoria a gente enxerga muito. Essa visão que a gente consegue ter, visão sistêmica do problema e analisar, é porque você tem que conseguir fazer as perguntas certas, né? E a criatividade, o repertório, tudo isso vai contribuir para você ser um profissional melhor, porque dados todo mundo tem, de verdade. E às vezes as pessoas estão ali todos os dias olhando aqueles relatórios, mas elas não conseguem enxergar o problema, né, as causas, enfim. Então, criatividade eu acho que é outro ponto super importante, assim. Sim. Tem outra coisa também que eu acho que é legal de trazer, que nem sempre os dados vão ser muito difíceis de puxar, vão ser um super computador que vai fazer. Muitas vezes são coisas muito simples, que tá ali na nossa mão. Isso me lembrou de uma coisa que eu volta e meia, né, eu trago essa história. Quando eu entrei para esse mundo digital, eu sempre fui muito humanas. Eu comecei a ser mais exatas quando eu conheci a Jess. E eu tenho até hoje, imagina, é óbvio que eu já tinha tentado aprender, né, Excel e tal, mas não curtia. Mas aí eu me vi obrigada, né? Eu tava com outro job, ele tinha que fazer. E eu não sabia fazer um PROC-V. E eu anotei no caderno como é que se fazia um PROC-V. Então, de novo, é um PROC-V. Às vezes, né, as coisas são tão simples. Mas tu olhando assim, é uma confusão de dados que se não organizar não sai nada. Não sai nada. Não, essa história do PROC-V eu ensinei pra muita gente, porque eu aprendi também com o Thaís Batista lá no Mercado Livre, no meu estágio. E, gente, é um divisor de águas na vida de alguém de marketing, né? Tem que saber fazer. E eu repliquei também pra muitas pessoas essa. Mas daí elas já fizeram no computador, não precisaram anotar no caderno. Bom, gente, nunca vi, já falei isso, mas assim, nunca vi um gestor de e-commerce falar, não, tá tranquilo. Nunca vai estar tranquilo. Nunca. O site vai cair, sim. O pedido não vai integrar. O frete deu problema, tá muito caro. O cliente não recebeu. Então, assim... O que a gente precisa ser? Eu tenho certeza que a gente tem que ser o quê? Resiliente. Gente, você quer moleza? Senta no pudim, entendeu? Não vai ser gestor de e-commerce, não é. Olha, tem tanta história que eu acho que dá para trazer aqui nesse sentido, porque...
Imagina assim que lá na época dos primórdios, mesmo na Arezzo & Co, o e-commerce não representava nada. A gente nem aparecia no resultado oficial Era só um projeto, da companhia. Era só uma área, um canal que só dava pepino. E que eles falam, pelo amor de Deus, fecha esse negócio, porque não dá resultado, não dá dinheiro. E aí tem muitas vezes que você vai receber resposta tal, e você vai ter vontade de desistir. Né? Você vai querer fazer alguma coisa e as pessoas vão falar não dá para fazer. Né? Tem 1000 áreas que vão pensar de uma forma super quadradinha, você vai querer inventar a roda, não vai dar. Né? Mas você tem que ser muito resiliente. A questão, então, do Omnichannel nem se fala. Se a gente não tivesse plantado essa semente lá atrás e o Maurício falado assim, não, vamos, porque esse é o futuro. Imagina se a gente não tivesse investido nessa frente, na pandemia, o que seria dos nossos franqueados, né? Não, e assim, tu estava falando e eu fiquei pensando, né, que essa resiliência, às vezes, é realmente quando a gente tá nesse dia maluco, que assim, eu acordei feliz porque eu vendi tudo que eu podia vender, foi incrível, eu fiz uma ação e foi mara. E aí tu chega na empresa, né? É hoje que eu vou ganhar um elogio, eu fiz uma performance incrível ontem, e aí o saque já te para no corredor e fala, tá um monte de devolução, o que aconteceu? É cliente perguntando do pedido, e aí tu já murcha de novo. E a Jess falou da pandemia, eu acho que a gente teve muitas cenas icônicas na pandemia, gente, mas assim, uma coisa que marcou muito, né? Essa questão do Omnichannel, a gente bateu muito de frente com muitas situações, assim, a gente sabe que o tamanho de uma empresa, né, a robustez, as coisas têm regras para funcionar e a gente teve que ir atrás e, assim, não dá para botar frete na nota fiscal, mas, assim, ia lá, contratava consultoria, ia atrás de advogado, lia a coisa na internet, voltava no time de novo e, gente, por favor, pelo amor de Deus, tem que dar. E a gente teve grandes parceiros, inclusive, né? Muitos. Acho que eu sempre falo muito, gente, da Elaine e do Adriano lá da Arezzo, que foram super parceiros, porque eles embarcavam, mas, assim, foi muito duro. E aí estourou a pandemia, quando? No Dia das Mães, porque as coisas sempre acontecem desse jeito, né? E a gente precisava vender pelo site, porque era só o que tinha, os franqueados com as lojas fechadas e com o estoque cheio, não tinha como vender. A gente, não, vamos vender pelo entrega pela loja, a gente tem, vamos botar para rodar. Só que, né, a gente não considerava o fato de que os shoppings estavam fechados, as lojas estavam fechadas. Todos os dias de manhã, os shoppings divulgavam uma agenda de qual horário os motoboys poderiam entrar ou não. Nunca era o mesmo horário. O nosso sistema não estava preparado para isso. A gente está falando de, tipo, 50, 70 motoboys simultâneos na rua e ligando para a gente e perguntando. Teve uma ligação muito engraçada que eu estava no telefone com os motoboys, porque, gente, nessas horas, para tudo, entendeu? Isso é multidisciplinar, né? A gente chamou o time de desenvolvimento, beijo Land, foi maravilhoso também. Todo o time de desenvolvimento, times de outras áreas, fez uma mesa de guerra para atender motoboys. E aí, nisso, teve um dia que eu estava no telefone com um motoboy e ele falou assim, tá, mas é que tem outro motoboy aqui. Ele falou uma frase que foi icônica, que é, os motoca tá tudo aqui, tá cheio de motoca. E ninguém sabe que pedido pegar, e a loja tá fechada, e como é que chega na loja. E este motoboy, super proativo, querido, começou a organizar os outros. E aí eu falava para ele no telefone, o pedido é do motoboy X, e ele, fulano, pega o teu. Então, vocês não assim, têm noção gente, foi. Isso até a meia-noite. E teve assim, motoboy levando pedido para casa deles. Teve eu acionando meu tio em São Paulo para pegar o carro e resgatar pedido para entregar na casa da cliente. Então, assim, gente, isso é resiliência, não é eu tive um dia ruim. É assim, eu estou tendo um dia ruim desde as 7 da manhã, é meia-noite e amanhã é Dia das Mães e eu não vou parar até entregar tudo. E vai dar merda, porque alguém vai achar um furo ainda no que eu fiz e eu vou ter que ser resiliente amanhã de novo, porque ninguém vai sentar aqui para dar parabéns que está resolvido. Então, acho que, gente, resiliência, pelo amor de Deus. Com certeza. O trabalho nunca tá pronto, né? Nunca. A missão... Cara, essa é uma boa frase de e-commerce. A missão nunca tá cumprida. E outra coisa que eu acho legal também, gurias, é essa questão do sentimento de dono. Tudo que vocês já trouxeram até agora reforça, né? Isso segue. Como é que vocês veem isso no mercado hoje? Ai, gente, Must have. Assim, a gente acha que isso é impossível viver sem. E eu até hoje não conheci nenhum gestor de e-commerce assim, de sucesso que não tenha isso. E a gente leva isso muito para a consultoria. Tanto que acontece, assim, da gente ser contratado para fazer uma assessoria de e-commerce, estar olhando para os dados de e-commerce, ou, enfim, de omnichannel, mas a gente enxerga uma oportunidade lá no e-commerce, enxerga uma oportunidade lá na logística e chama o CEO da companhia para falar.
Porque, assim, aquilo tá doendo em mim. Como assim esse dinheiro tá indo lá no e-commerce? Isso é um problema meu. Eu sempre brinco que, assim, a gente não sabe aquela história de vestir a camiseta, né? A gente veste a camiseta, a bermuda, a chuteira, a gente vai pro campo, a gente tem vários perrengues internos depois, porque a gente usa mais hora do que deveria. A gente não dorme pensando no cliente, a gente tá aprendendo ainda a ser consultoria, talvez. Mas a gente nunca quer perder essa questão do senso de dono, sabe? A gente não consegue não pensar naquilo como um negócio que poderia ser nosso e tudo que tem que acontecer. Acho que esse é um baita diferencial. Diferencial não, como a gente falou, é um must-have em todo gestor de e-commerce, porque se você pensar só na sua receita, no seu dia, e não tiver esse pensamento como se o negócio fosse seu, não vai dar certo. Né? A gente fala assim, você pode soltar a torta à direita, um monte de campanha de frete grátis, mas, cara, tu já parou para pensar o quanto isso dói no bolso? Alguém está pagando essa conta, né? E desde o início da nossa gestão de e-commerce, a gente sempre foi muito acostumada a se responsabilizar pelo DRE, pela última linha ali, né? Então, não adianta só eu saber do marketing e produto. Eu tenho que entender quanto é que eu estou gastando com embalagem, quanto que a logística está me custando, quanto que está a conta de frete, como que estão os meus impostos, né? Qual é a minha margem bruta se eu estou vendendo muito mais remarcado do que full price? Então, isso é um ponto muito importante. Eu gosto de dizer assim que a gente também está sendo observado o tempo todo. Né? Eu acho que às vezes tem alguns gestores que eles são ótimos assim, para os seus superiores, mas para os pares, para a equipe, não. Você está fazendo uma coisa assim, vou colocar aqui debaixo. Cara, as pessoas vão para o mercado, elas vão para outras empresas e elas vão falar de você. Né? Então, se você tiver esse senso de pertencimento de dono, com certeza você vai ser um profissional de alto nível, né? Eu acho que não tem como dizer que isso não é uma característica, também super importante. Bom, o mundo mudou, né, gurias? Aquela figura do chefe tradicional não existe mais, né? Tá se abrindo um novo cenário para um líder, né? Uma figura de líder que ela é muito diferente de um chefe tradicional. Conta pra gente, então, vocês formaram líderes, vocês formaram equipes. Contem um pouquinho como é que foi esse processo e também o que forma, né, um grande líder de e-commerce. Eu acho que o primeiro ponto é liderar pelo exemplo, sabe? Porque não adianta, assim, você... Acho que é isso que é a diferença grande de chefe que manda e líder que lidera, de fato. É você realmente... ser um exemplo. Não adianta você falar A para o seu time se você não estiver fazendo isso na sua rotina. Não adianta você exigir o seu time estar o tempo todo olhando para os relatórios, acompanhando as métricas, se você não está fazendo isso, né? Então, eu acho que liderar pelo exemplo é muito importante. Essa capacidade de olhar se as pessoas estão nos lugares certos também, né? De colocar a pessoa certa no lugar certo. Às vezes as pessoas são boas, mas elas estão desempenhando papéis que não é o melhor skill dela, né? E eu acho que também poder identificar o potencial de cada um. Eu acho que tem o exemplo da Flá, a grande Flá aí também. É um baita exemplo. Ela realmente veio assim de marketing de um hospital, por exemplo, e ela se candidatou para a vaga, mas o que ela tinha? Ela tinha características fenomenais, ela tinha um perfil autodidata, né? Eu sempre falo, a Flávia sempre foi até melhor que o meu melhor braço direito da vida. Hoje ela está aí, arrebentando na Renner, uma baita de uma líder, porque realmente ela tinha características e ela estava pronta para aquele papel. Então, ela conseguiu aprender tudo que ela precisava, ela segue aprendendo, mas ela tinha aquele brilho no olho e aquela característica que a gente precisava para a liderança, né? Outros exemplos aí, Yuri, João, enfim, Yuri era designer, hoje é gerente de e-commerce da Schutz, né? O João, ele veio para desempenhar o papel, hoje ele é o cara mais expert de CRM. Então, eu acho que a gente conseguir colocar também as pessoas no lugar certo faz, assim, muita diferença. Você saber como motivar o seu time. Eu acho que são pontos muito importantes, assim, também. E agora você estava falando, eu lembrei também, né, das meninas da Florença, por exemplo. Inclusive, Flor, te esperamos por aqui. E quando ela veio trabalhar comigo também no e-commerce de Alexandre Birman, assim, tinha zero expertise de e-commerce. E, assim, ela era a pessoa certa, ela tinha todas as skills, ela tinha o perfil, ela era a cara da marca, tinha tudo para dar certo. Então, acho que tem muita gente que passou aí pela nossa história, que nos enche de orgulho até hoje, assim. E eu acho que é um combinho mesmo, né? A pessoa também estar pronta para aproveitar as oportunidades. A gente falou aqui do papel do líder, mas eu acho que a gente precisa também se colocar nesse papel, né? Do quanto a gente está preparado quando a oportunidade vem.
assim, o nunca estar acomodado, né? A gente fala muito sobre isso até nos cursos, treinamentos, não perder a curiosidade, não perder a inquietude, buscar a formação. Ninguém nos ensinou nada, a gente chegou até aqui ralando, aprendendo. Então, eu sinto que às vezes falta um pouco isso nas pessoas ainda, sabe? De ir atrás, mas a gente tem sentido essa dificuldade de encontrar essas pessoas boas no mercado, não só líderes de e-commerce, mas times preparados para lidar com e-commerce. Acho que é um dos grandes gaps que a gente está vivendo aí nesse ano e nos últimos anos, né, de ter pessoas capacitadas, pessoas formadas e mesmo a questão de buscar a formação, né? A gente mesmo agora chegou à conclusão que precisávamos tirar do papel um curso de e-commerce para também viabilizar para as pessoas esse conhecimento, porque tem um monte de conteúdo aí na internet sobre como abrir e-commerce, como viver de e-commerce, mas não do ponto de vista de quem está numa corporação, né, e precisa liderar um e-commerce. E a gente tem feito muito também treinamentos em company para falar sobre e-commerce. Então, pegar o time, conseguir ajudar, dar o direcional, mostrar, porque se não tem um super especialista de e-commerce no time, é difícil esse time saber para onde ir também. Então, a gente consegue ajudar muito. E o próprio processo de mentoria, né? Com certeza. Que eu acho que é um baita sinal, assim, de que esse líder, ele está inconformado, ele quer evoluir, ele chegou até ali, ele é gestor de e-commerce, mas ele quer mais, ele quer ser melhor. E esse processo de mentoria também tem servido muito para isso, assim. Tem nos surpreendido muito o valor que isso pode gerar, né? Tem sido um processo muito rico, né? E quanto mais a gente conversa com gestores de e-commerce, assim, a gente tem percebido essa carência do mercado, né? Em realmente conseguir se formar, ter conhecimento técnico, porque você precisa conhecer tecnicamente para liderar a sua equipe, né? Como a gente falou, liderar pelo exemplo. E como é que você vai dar um direcionamento se nem você, às vezes, está entendendo sobre aquele assunto? Então, o processo de mentoria também vem nesse viés muito de abastecer as pessoas de informação, de trazer vários inputs do mercado. É muito bom. E eu acho que tem mais 2 características assim que eu acho que o líder precisa ter, que é estimular a colaboração entre a equipe, né? Fazer com que a equipe seja uma grande família, um ajudando o outro, e não ficar estimulando para que eles sejam competitivos entre eles. Eu acredito muito mais na colaboração, inclusive com pares, né? A gente sempre foi dessa cultura, né? Eu e a Vanessa, nossa relação começou assim. Nós éramos 2 líderes de marcas diferentes, mas que a gente se apoiava, a gente se ajudava, a gente trocava figurinha. O que estava dando certo para mim, a gente queria compartilhar. Eu aprendi o que estava dando certo na operação dela, o que deu errado, deixa eu encurtar caminho, não vou cometer esse erro na minha operação. Então, no final do dia, isso só traz crescimento, assim, para todas as operações, né? E é uma coisa ensinável também, né? A gente teve uma experiência recente lá na Lança Perfume, até com o nosso squad maravilhoso, que não é mesmo squad, é uma área, squad. Mas que a gente teve a oportunidade de criar esse squad do zero, assim, papéis, responsabilidades, e pensar essas pessoas das suas áreas, de uma empresa que era totalmente, ainda, né, totalmente PMO, e implementar uma coisa nova, estimular essa colaboração, pegar pessoas de diferentes áreas, né? A gente volta para o multidisciplinar e fazer com que elas trabalhassem em colaboração por um objetivo comum, e foi incrível, assim. A gente matou um pouco a saudade de formar time, né? Porque essa vida de consultoria não nos permite tanto. Com essa galera do squad foi incrível, assim, essa identificação de talentos, quem foi para qual lado, como que eles conseguiram colaborar e realizar, sabe? Mais um time formado. Time formado. Maravilha. A gente já começou, né, aí a falar um pouquinho sobre os diferenciais, né, da consultoria de vocês. Então, me tragam mais algumas diferenciais aí de mercado de uma consultoria tradicional para a consultoria de vocês. Eu acho que a gente ouve muito feedback, né, Vá, dos nossos clientes, mas hoje, quase completando aí 3 anos de empresa, eu acho que a gente consegue ter essa clareza dos nossos principais diferenciais, né? Acho que o primeiro deles é dizer que nós não somos de prateleira, né? De realmente ter um pacotinho assim, é assim que eu atuo. Acho que a gente realmente entende o momento de cada cliente, a gente mergulha no problema e realmente traz ali o melhor formato de atuação junto com o cliente, entende o mercado, entende o setor, o momento, e a gente vai envelopar os nossos serviços de acordo com a necessidade, né, de cada caso de empresa diferente. Outro ponto, eu acho que essa leveza, né? Nós somos pessoas leves, né? De conseguir lidar, a gente não traz aquela dureza, a gente não vai pegar um problema e falar assim, olha, você tem que fazer isso. Enfim, a gente traz tudo isso de uma maneira simples, né? Dentro da conversa, para realmente
caminhar da melhor solução possível, assim, para o cliente, mas isso não significa que a gente não vai trazer profundidade, né? Eu acho que, como a gente falou pelo nosso histórico, a gente sempre teve a régua muito alta, então a gente traz isso no nosso DNA até hoje, né? Então, se a gente vai colocar um problema na mesa para o cliente, a gente vai ter muito embasamento, né? Com dados, com histórico, com pesquisa de mercado, a gente vai ter falado com várias clientes, vai ter ido na loja, a gente faz processo de cliente oculto para poder dizer realmente que aquilo está acontecendo no cenário da loja física dele. Então, profundidade, eu acho que é outro tema, né? E é muito próximo, né? Eu acho que a gente, pelo menos o feedback que a gente tem, sentando com grandes CEOs aí, é que a gente consegue trazer simplicidade no sentido de tornar simples algo que é muito complexo, né? De falar na língua dele. Falar na língua da pessoa, trazer... Às vezes, eu acho que as consultorias que já passaram pela minha vida, né? Não todas, óbvio, a gente nunca pode generalizar, mas tem uma coisa muito de... Eu cheguei, eu sou o dono da verdade, eu vou falar do meu jeito, entenda, a executa teoria é assim. E vai embora, né? Inclusive, essa é uma coisa que a gente não gosta. A gente gosta muito de fazer o processo de diagnóstico e manter depois uma sequência de assessoria para conseguir... Eu não vim aqui jogar o problema na mesa, eu vim aqui te dizer exatamente como é que a gente vai resolver isso. E deixa eu ajudar teu time, vamos fazer junto para fazer acontecer. Mas acho que tem uma coisa que a Jazz não falou, que nos representa muito, que é a intensidade. Verdade. A gente veio desse mundo corporativo, né? Acho que quem escutou todos os episódios do podcast já entendeu o nível de intensidade que é trabalhar na Arisen Co. E isso é muito do nosso sangue, né? Eu lembro que eu falava, quando eu saí da RBS, que também é uma empresa extremamente intensa, eu falava, eu só quero um trabalho que seja das 8 às 6, que ninguém me incomode. Eu não quero mais essa loucura de trabalhar final de semana, eu não quero trabalhar 12 horas. E eu fui para minha empresa exatamente assim, né? Das 8 às 6, suave, as coisas eram tranquilas. Eu durei 3 meses, quase morri estressada e precisei ir embora. Fui para a Narezo, que era muito parecida. E agora que a gente foi para a nossa consultoria, num outro momento, né, com 2 filhos, com uma nova percepção sobre a vida, eu entendo que não é assim o tempo todo, sabe? Talvez não tenha que ser assim o tempo todo, mas a gente gosta tanto do que a gente faz que muitas vezes a gente taca essa intensidade no limite, que tem uma história que para mim foi muito marcante. E pai, desculpa, talvez tu não saiba disso até hoje, mas eu estava com 8 meses de gravidez no meio da pandemia, quando ninguém deveria sair de casa, no caso, né? E a gente foi viajar a trabalho de avião. 8 meses. E foi viajar a trabalho de avião para ficar, tipo, 2 dias de pé, muito loucas, dando um workshop. Moderando Só uma que galera. não era só o workshop, entendeu? Além do workshop, a gente tinha mais uns 5 clientes que a gente estava tentando resolver ao mesmo tempo. E aí me marcou que, para mim, até então, estava tudo muito natural. Aquilo não sei, não me passou pela cabeça que talvez fosse intenso demais. E aí a gente estava no Uber, voltando da sede da empresa para o hotel. E falando sobre o workshop, como tinha sido naquele dia, como ia ser no próximo dia, e dos clientes que a gente tinha que resolver, e da família, e de tudo que estava acontecendo. E foi uma viagem de 1 hora, mais ou menos, assim, era em outra cidade. E quando a gente chegou no Uber, era Dia da Mulher. E o Uber falou assim pra gente, gurias, eu queria fazer um pedido pra vocês, assim, é Dia da Mulher, tu tá grávida, eu queria muito que vocês agora, era 9 da noite, que vocês agora parassem, conseguissem aproveitar o resto da noite, porque vocês são mulheres, vocês merecem. Inclusive, eu ia trabalhar mais, mas eu fiquei cansada. E eu vou ter que ir pra casa agora. Ele falou assim, nossa, eu ia pegar uma corrida de volta, mas eu não vou. Gente, é muito cansativo esse trabalho de vocês. Ele falou, eu vou ficar quietinho no carro, eu vou pra casa, porque eu também tô precisando. Então, assim, gente, isso é intensidade, sabe? E não tava pesado, porque a gente tava tão envolvido naquilo e tava tão incrível que... A gente não respirou 1 minuto no trajeto inteiro, né? Agora a cliente tá, Vanessa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer... E hoje foi incrível. Isso. Exato, e eu acho que, assim... É tanto prazer que a gente sente fazendo aquilo, e não é balela, que vai, sabe? E aquilo era a coisa mais legal que eu tava fazendo naquele momento. Então, eu acho que intensidade é um baita marco aí da trajetória também. Intensidade, é isso aí. Bom, vamos para aquela pergunta que não pode faltar. Com quem que você gostaria de tomar um café? Ai, gente. Eu passei 10 episódios perguntando isso para as pessoas e eu nunca parei para perguntar para mim mesma o que eu responderia. Mas, assim, tem uma coisa que sempre passou, assim, pela minha vida, né? Eu tenho uma característica muito aquariana, talvez, de sempre tomar decisões difíceis. Assim, sabe quando, tipo, o mais fácil é ir por aqui, por ali, por ali. Daí eu vou por lá, porque eu sei que vai ser mais difícil.
Eu fiz isso literalmente a vida inteira. A gente ia pedir demissão grávida, para quem eu cortei essa parte da história. Cortou essa parte da história. Mas assim, isso explica muito sobre mim. Eu realmente acho que as decisões mais difíceis normalmente são as certas. E por algum motivo, eu acho que eu sempre tomei as certas, assim, né? Mas eu acho que esse feeling, ou enfim, não sei se é feeling, se é uma soft skill, uma hard skill, essa coisa de saber tomar decisões e tomar decisões muito grandes e impactantes é muito legal e é uma coisa que me inspira, assim, ver pessoas que sabem tomar decisões e que têm que tomar decisões envolvendo muita gente. Então, uma pessoa que eu gostaria muito de tomar um café seria um presidente dos Estados Unidos, tipo um Barack Obama da vida, que assim passou por muita coisa. Tipo, só me conta, eu tenho tempo de um café, como é que tu toma a decisão? Tipo, como que tu monta isso na tua cabeça? Como que tu avalia para que lado ir? O que eu posso aprender com isso, sabe? Como que tomar decisões tão grandes e difíceis para ti? Eu quero muito aprender mais sobre isso. Nossa, muito bom. Eu igual a Vanessa, a gente tá aqui, né? Tantos episódios, tô até com vergonha porque eu devia ter pensado em algo mais criativo. Mas quando veio essa pergunta, assim, eu vou falar algo muito que eu acho que pode ser real. Daquela, assim, vai que a pessoa tá escutando e aceita o meu café, porque eu me inspirei o quê? Na Yumi, gente. A Yumi falou assim, vou mandar um WhatsApp pra ela, pô, vamos tomar um café? E ela falou, vamos! E ela conseguiu, que é com a Luísa Helena Trajano, né? Porque eu acho que ela tem uma história tão inspiradora de vida. E eu penso assim, eu queria ter um café divertido, né? Alguém que eu tivesse prazer de sentar e trocar uma ideia. E eu acho a história dela muito inspiradora. Eu acho que traz realmente bem essa linha da inovação na vida real, que a gente precisa se reinventar, levar o negócio para o lugar certo. Eu sei que ela passou por muitos momentos difíceis também. Então, como que é lidar numa crise? Como que é ter esses movimentos bold da empresa, de fazer investimento na hora certa? Como deve ser passar esse propósito, esse bastão até para a família, né, para o filho dela, enfim. E quem sabe, Lu, vamos tomar esse café aí. A gente vai te marcar nesse post. Ou convida, né, vem aqui tomar um café com a gente no nosso episódio. Enfim, é isso. As portas estão abertas, né? Super. Depois a gente tem que fazer novos episódios e pensar em novas pessoas, mas por hoje, eu fico com ela. Maravilha, gurias, a gente tá chegando no final já, passou muito rápido. A gente sempre fala isso e sempre é real, né? Não é? Foi assim, muito rápido, mas vamos lá. Pra gente finalizar, então, quais que são as 3 lições finais que vocês deixariam para quem gostaria de se tornar um gestor de e-commerce de alta performance? Começo eu? Vai. Tá, então acho que a gente falou bastante coisa nesse episódio, né? E ainda podia falar muito mais coisa, mas enfim, acho que a gente fez um grande resumo. Mas o primeiro deles eu diria que tenha muita paixão pelo que você está fazendo, se entregue, sabe? Eu acho que em toda a nossa trajetória e até hoje a gente leva isso, a gente sente prazer naquilo que a gente está fazendo. Em analisar um dado, né? Eu falo, nossa, meu Deus, que coisa mais linda esse relatório. Quando o Eric fazia uma automação, eu chegava a chorar, assim, de emoção, sabe? Porque eu realmente gosto, né, de chegar em conclusões, eu gosto de me envolver, eu acho que isso é fundamental, você gostar daquilo que você está fazendo, porque isso vai fazer você querer aprender mais, porque a gente precisa ser muito curioso, né? E não pode ser um fardo, assim, ai meu Deus, agora eu tenho que aprender o saque, ai eu vou sentar lá no saque. Não, realmente tenha prazer, né, naquilo, e isso com certeza vai te levar mais longe. Eu só preciso fazer um parênteses, que a história do chorar de prazer, olhando um relatório, aconteceu há mais ou menos umas 3 semanas atrás, que a gente estava há 1 ano tentando retirar um relatório de papel num cliente que vai saber quem é, porque ele vai estar ouvindo. E aí abriu na tela um relatório automatizado, com todos os dados que a gente sempre quis. E, gente, foi muito de verdade, assim, foi uma emoção que eu não sentia há muito tempo, assim. A gente ficou com os olhinhos meu assim, Deus do céu, agora eles podem tomar decisão olhando para isso. Depois de 1 ano! Foi incrível. Parabéns aí, viu, para você que automatizou esse relatório também. Bom, o segundo ponto é cultive as suas relações. Eu acho que super importante, como a gente falou aqui, deu vários exemplos. Não seja inimigo das outras áreas, sabe? Não seja inimigo da TI, não compre guerras. Eu acho que quando você realmente
dá as mãos para as áreas parceiras, senta do lado do cara da TI, né? Não simplesmente sai xingando ele porque ele não resolveu o bug. Senta com ele, explica qual que é o seu problema, por que aquilo tá te doendo, entende o lado dele também, né? Quantas vezes eu ligava assim, meu Deus, eu ia ver, poxa, o processo é muito difícil para ele, mas então vamos junto aqui chegar numa solução. Isso com certeza vai te abrir mais portas, as pessoas vão te ajudar mais. Como a gente falou, né? Senta lá no saque, tenha empatia pelas pessoas que estão fazendo ali pela sua operação também. Enfim, pela equipe, pelos seus pares, pelos seus supervisores também. Acho que isso é muito importante. E o terceiro ponto seria saiba priorizar. Porque é uma loucura, como a gente falou, é tiro, porrada e bomba, tem 1000 coisas no dia a dia e são trabalhos infinitos. Você pode ficar até 2054 aí criando coisas que nunca vai ter fim. Mas você precisa priorizar coisas na sua rotina para você não enlouquecer, né? Não se estressar e pifar no meio do caminho. Então, saiba quais são as suas prioridades todos os dias. A gente falou, você tem que matar 1000 leões por dia. Então, saiba quais são as suas principais batalhas e para isso você precisa se orientar a dados, né? Então os dados vão te ajudar muito a priorizar as tuas atividades, as tuas batalhas, enfim. Eu acho que os meus têm bem a ver com os teus, assim, é quase um resumo do episódio, talvez, e me vem muito à mente tudo que a gente tem gravado para o curso também, né? Mas o primeiro está muito ligado à resiliência. Eu acho que se esse podcast serviu para alguma coisa, para você, gestor de e-commerce, que tá de alguma forma desesperado, assim, entenda que realmente são altos e baixos. Vão ter dias incríveis, vão ter dias ruins. Acho que a vida de qualquer profissional é assim. Talvez na nossa, né, de gestor de e-commerce seja um pouco mais acentuado, mas assim, tenha resiliência e talvez seja muito difícil entender na hora, mas esses momentos que te exigem mais são os que mais vão te marcar e mais vão trazer aprendizado. Então, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é vamos se desesperar com calma, né? Vamos manter o equilíbrio de tomar as decisões com calma, olhando para o que está acontecendo, como que a gente vai reverter. Então, resiliência, respira, né? Eu acho que está muito relacionado com essa habilidade de respirar, de olhar para frente, né? Como diz a Ká, dá uma oxigenada, respira fundo. Conseguir manter esse senso de direção mesmo no meio do tumulto. E aí tem um segundo ponto que eu acho que ninguém ensinou, talvez meu pai tenha tentado e eu não entendi, que é da gente ter limite, sabe? E colocar limites. A gente está falando aqui que essa vida de gestor de e-commerce são 1000 coisas ao mesmo tempo. É cobrança de cima, é time embaixo, é a meta, é tudo acontecendo. São 5 reuniões para o mesmo horário ali na agenda, né? E às vezes a gente prioriza tudo menos a gente. Então eu acho que ter limites torna tudo muito mais saudável e te ajuda a saber qual é a prioridade. Sim. Porque ao mesmo tempo falar não, né? que tu tem que ser colaborativo, estar com os outros times da empresa, tu precisa dedicar tempo para o time, tu precisa dedicar tempo para a tua agenda, para o teu autodesenvolvimento, para tu conseguir ter frieza de fazer a priorização, de cumprir a priorização. Acho que se eu tivesse dito mais nãos nessa vida, teria sido mais suave, né? Então, acho que saber colocar limite. E o terceiro está bem relacionado com esses dois, que é saber pedir ajuda, né? Eu acho que esse papel de gestor de e-commerce é uma coisa, como dizia o Land, né, que era do meu time, é aquela coisa, bota a cueca por cima da calça e você é super-herói. Peraí que eu vou fazer acontecer. Agora eu resolvo esse negócio. Essa é a tendência, porque tu tá no meio do processo, né? É tu que tá à frente dessa operação, é tu que tem que resolver, e o senso de dono traz um pouco isso, né? Tá, então agora esse problema é meu. E não necessariamente tem que ser tão duro, né? Conte com mentores na sua vida. Podem ser mentores de dentro da empresa, podem ser pessoas que tu tem de outras empresas, pode ser contratado, no nosso caso. Pode ser a gente. Mas busca ajuda, divide, e até com o time, muitas vezes, né? Eu acho que a gente está num novo momento, assim, de perfil de liderança, que a gente também pode ser vulnerável e pode dividir as coisas. Então, acho que são esses três, a resiliência, limite e saber pedir ajuda. E acho que eles estão super relacionados. Maravilha. Nossa, muito bom. Ai, Té, obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. Nossa host e rosto desse podcast. Obrigada por ter topado aí. É host e rosto. Quem ouve os sócios vai pegar essa referência. Obrigada mesmo. A gente tem o maior orgulho, né, de ter essa nossa história aí cruzada. Obrigada por ter participado aí hoje com a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso, adorei. E volte sempre. Obrigada. Temos que tomar muitos cafés juntas. Uhum.
E para você que está aí também escutando esse episódio ou assistindo no YouTube, aproveita para curtir aqui esse episódio, já segue o canal para garantir que você vai ficar de olho aí nos próximos. Esse foi dedicado para nossa história, o próximo vem por aí, não vou dar muito teaser, mas todos estão muito bons. Segue a gente também nas redes sociais, @y2v.digital. Nos vemos nos eventos de e-commerce por aí a qualquer momento e até a próxima. Até, tchau, tchau.